Olá, sejam muito bem-vindos ao Eu é Mais Bolas, o podcast que debate semanalmente o nosso Alto Minho. Esta semana comigo tenho o Joel Pereira e o José Carlos Barbosa. Bem-vindo aos dois, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a 2026 e a mais este episódio, então, em que sem mais delongas vou passar já para os temas dos nossos dois convidados deste dia. E começando pelo José Carlos Barbosa, que quer falar do Alto Minho e da sua ligação à Galiza. Diz ele que andam de mãos dadas e que, neste caso, que falar da Eurocidade Cerveira Tominho. Não é assim, Zé Carlos? É isso mesmo. Olá, bom dia a todos e antes de mais, aproveitando aqui sendo o primeiro episódio deste ano, desejar-vos aqui um excelente 2026 que venha com muita esperança e com vontade de fazer melhor, seja individualmente e, claro, enquanto região. E começo por aqui porque o tema que trago tem tudo a ver também com o futuro, com as escolhas e com o caminho que o Alto Minho realmente decide seguir. Nos últimos dias foi aprovado aqui um projeto que junta Vila Nova de Cerveira e Tominho no âmbito das chamadas Eurocidade Inteligente, aqui com um investimento superior a 521 mil euros e financiado por fundos europeus, aqui em parceria também com a Universidade de Vigo. E quando se fala em fundos europeus, muita gente nem valoriza muito, porque durante anos ouvimos aqui anúncios e promessas que por vezes acabaram por ficar na gaveta e depois o impacto real nem sempre foi o esperado. Mas este projeto realmente acho que merece a nossa atenção e merece a nossa atenção por várias razões. Primeiro, porque não é um projeto isolado, é aqui uma cooperação transfronteiriça a sério e tal como deve ser Portugal e Espanha, aqui a trabalhar juntos, não por obrigação, não é? Mas porque também perceberam que juntos ganham mais do que sozinhos e a fronteira começa, talvez, possamos dizer que finalmente a ser vista também como uma oportunidade e é uma mudança política e estratégica importante. Em termos concretos, o que isto nos traz é que em Cerveira o investimento vai reforçar o centro de inovação, criando aqui melhores condições para apoiar startups, incubadoras de empresas e também desenvolver projetos ligados à tecnologia e à inovação empresarial. Em domingo vai dar aqui um conjunto, vai dar um novo impulso ao parque agroindustrial que está já em fase de desenvolvimento, mas mais importante do que isto é o que vem associado realmente que estamos a falar daqui da criação de uma agenda estratégica conjunta, de mapeamento também daqui do tecido empresarial da Eurocidade e de eventos de inovação aqui à escala da Eurorregião. E também de uma aposta em áreas como automação, a internet das coisas e também a economia circular. E são áreas onde está aqui o emprego do futuro. São áreas onde o Alto Minho tem estado muitas vezes a correr um bocadinho atrás do prejuízo, em vez de ir à frente. E já sabemos que o Alto Minho tem aqui um paradoxo muito grande, não é? Em que tem qualidade de vida, tem boas escolas, proximidade a universidades, institutos politécnicos e também escolas superiores. Tem talento, jovem, mas continua aqui a perder algumas pessoas e não as perde, no fundo, porque não gostam de cá viver, também as perde porque não encontram condições para ficar. E durante muitos anos apostamos, e bem, claro, no turismo, e devemos continuar a fazê-lo, mas um território que vive realmente apenas de turismo é um pouco frágil e depende também de sazonalidade, e também podemos afirmar que de salários por vezes baixos. E este projeto tenta fazer aqui é diversificar, criar aqui um ecossistema onde inovação, conhecimento e também empresas podem crescer, porque é mais fácil gerir, claro, a curto prazo, mas mais difícil é pensarmos nos próximos 10, 15 ou mesmo 20 anos. Este projeto aponta também para isso, para pensar aqui no território a médio e longo prazo e convém dizer também que os fundos europeus não são, claro, uma solução mágica. Portugal já teve acesso a milhares de milhões na última década, alguns bem aplicados, outros nem por isso, e por isso tudo vai depender desta execução, porque afinal a inovação e empreendedorismo também tem, claro, um risco e é ótimo que haja esta coragem política para apoiar estes resultados que acabam por não ser imediatos. Agora cabe às autarquias, às instituições e também à política garantir que este investimento também não fica só efetivamente no papel. Zé, desculpa, mas vamos fazer aqui misturar um bocado as coisas antes de passar a bola ao Hugo. União Europeia, montes de fundos europeus, falas de um caso da Eurocidade Cerveira Tominho. Semana passada estávamos aqui a falar de um acordo de uma espécie de Eurocidade Caminha e Laguardia e outra localidade galega. São terras vizinhas, ao lado estão a discutir uma ponte, mas também com a ponte também tudo o resto envolvendo com a ponte, onde também entram esses ecossistemas e toda essa economia espetacular que vai salvar o Alto Minho e tudo mais. Ao lado temos Valença, que também tem uma aerocidade com Tui. Valença tem uma aerocidade com Salvaterra de Minho. Melgaço também tem uma aerocidade. Todo o Rio Minho
Antes, no CREN, no quadro de referência estratégico nacional 2007-2013, tínhamos a novidade, eram os AECTs, os Agrupamentos Europeus de Cooperação Territorial. Fala-se muito de cooperação territorial, mas cada um na sua casinha, cada um na sua aldeia. Não achas que, de facto, passa um bocado por aí deixarmos de pensar, se calhar, em Cerveira, Valença, Monção, falando da Raia do Minho, mas começarmos a metermos a SIN do Alto Minho a negociar, ou metemos a CCDRN a negociar realmente com a Galiza e deixarmos destas pequenas coisinhas, que é no fundo estarmos a dizer que a minha junta de freguesia tem um pavilhão, mas a freguesia ao lado não tem o pavilhão. Senão esses Sem milhões dúvida todos alguma. acabam por ser gastos, 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 mas de facto, em quê? Exatamente, eu concordo perfeitamente, porque também quando os territórios, assim, um território pequeno fica aqui isolado, dificilmente consegue andar a crescer sozinho e acaba por andar aqui a competir uns com os outros. E acho que quando realmente se ligam, ganha aqui mais massa crítica e aqui vontade de cooperar e ganha força, no fundo. E estas generosidades são um caminho importante, mas claro que concordo plenamente que temos aqui que haver uma cooperação para que consigamos também encontrar a melhor solução possível para este caminho. Mas essa cooperação a ser feita como? Continuar a trabalhar a cadeirossidade por si ou começar a falar num quadro superior? Eu acho que começando a falar aqui num quadro superior, acho que fazia todo sentido. Obviamente que é um caminho que acho que ainda não está definido, mas acho que deveria acontecer, porque afinal, se crescerem todas juntas, crescem mais e melhor. Mas estamos num novo ciclo autárquico. Porque é que não iniciamos um novo ciclo autárquico com uma nova liderança na CIM e começamos a tratar esse caminho já, em vez de dizeres que há necessidade de estarmos a fazer um caminho? Sim, exatamente, mas isso aí também não depende de mim, não é, José? Por isso, Não, não, mas concordo. não estou a personalizar em ti, estou a personalizar qual é a tua opinião em relação a isto. Estamos num novo ciclo autárquico. Porque é que não avançamos então com esse caminho? Sim, mas eu concordo que devemos avançar, mas também para isso é preciso vontade de todos avançarem em conjunto e sabemos perfeitamente que é um bocadinho pôr aqui as cores políticas de lado e também em conjunto conseguirem abraçar estes projetos sem andarem a tentar competir e a ver quem é que faz melhor ou quem é que faz pior. E concordo nesse sentido que provavelmente não é uma coisa que vá acontecer neste momento, mas que deveria acontecer e que seria importante, porque não é, nós não estamos aqui, isto não é nenhum clube de futebol, afinal estamos a falar de política e do melhor para, tanto aqui para o Alto Minho, como também em cooperação aqui com a Galiza, conseguirmos chegar aqui a uma zero cidades, não é, que consigam desenvolver o máximo possível. Ok. Hugo, hoje não, esta semana entrou a Bulgária na União Europeia e com isso Portugal ainda perde mais poder de voto nas decisões de distribuição de fundos comunitários e projetos como estes europeus, que no fundo acaba por ser por aí, muito do investimento que é feito localmente em Portugal é feito através de fundos europeus, também vão acabar por perder também com a entrada de mais uma Bulgária, que se calhar daqui a 10 anos também já nos passou economicamente, lá veremos É daqui a isso. futuro, esperemos bem que não. Mas não fugindo do tema que o Zé Carlos trouxe, o que é que te parece então esta ligação entre as Eurocidades, no caso este projeto de Cerveira e Tomim? Ora bem, antes de mais, dar um bom 26 para vocês também e aos nossos ouvintes. Ora bem, isso já foste dizendo aquilo que eu queria dizer, Zé Ribeiro, que é, de facto, ponto número um, Cerveira é um dos municípios que tem vindo a trabalhar bem esta questão da ligação às empresas e o empreendedorismo na região. Portanto, é um município que tem vindo a trabalhar bem, tanto com o presidente anterior, que é o José Manuel Carpinteiro, que está agora em Valença, quer com o Rui Teixeira. Portanto, não é uma questão de má gestão autárquica que estamos aqui a falar, pelo contrário, mas de facto o caso que o José Eduardo nos traz é interessante, porque são 521 mil euros, que tudo junto parece um valor até meio milhão, pronto. Mas depois vamos escrutinar e são 122 mil para Cerveira, para um projeto de um laboratório de inovação e sustentabilidade com o apoio da Universidade de Vigo. E vai bater precisamente, uma discussão vai bater precisamente aquilo que estavas a dizer, que é, isto é um valor extremamente pequeno, só para termos uma noção. Eu fui ver quanto é que custava um T1 em Cerveira neste momento, e estão à venda T1s em Cerveira por 210 mil euros, que é grosso modo o dobro deste investimento. Ora bem, nós podemos imaginar que isto não vai servir para grande coisa. E o ponto aqui é esse, que é, como ganhar escala. E tu estavas a falar nesse sentido, que é, de facto, é preciso ver esta região, esta raia do Minho toda, como uma região global, ou seja, tentar ganhar escala, que os projetos tenham escala para apoiar vários municípios, várias empresas, porque só assim é que conseguimos massa crítica que consiga desenvolver alguma coisa.
de facto 120 mil euros ficarem perdidos na Cerveira, num laboratório qualquer, que não sabemos exatamente o que é que faz e que depois muitas vezes não é escrutinado, não tem resultados que sejam escrutináveis, nunca mais ninguém vai falar sobre este assunto e o assunto perde-se. Mas se fossem só estes 120 mil euros, eu ficava muito contente, porque de facto aquilo que tu tocaste num ponto que eu acho que é extremamente importante, que é, por exemplo, falarmos da questão da ponte em Caminha, como falámos no episódio anterior, vai bater exatamente no mesmo ponto, que é termos pontes em todos os municípios, quase todos, do Minho, do Val do Minho, e agora Caminha também quer uma ponte quando, na minha perspectiva, e eu estou a falar na minha perspectiva, é a minha opinião, não tem significado que seja de facto válido, porque o rio corre para o noroeste, portanto uma ponte que eu cruze no sentido em que estão a propor, faria, por exemplo, quem quisesse ir de Caminha para Vigo, andar para trás, e portanto não faz sentido pensar a região conselho a conselho. É preciso ganhar escala. Fazia todo sentido que a CCDR entrassem em negociação com a Junta da Galiza e fizessem um trabalho que fosse de maior escala e que pudesse ter resultados mais óbvios para os minhotos e para os galegos. Só agora uma pequena provocação aos dois, porque Hum. lembrei-me agora ao ouvir-te falar. Falámos muito em ligações em eurocidades, afinal, até se gosta de uniões, porque não também unir concelhos e municípios, por exemplo? O que é que te parece desta ideia, Zé Carlos? Ou só se Não for me parece. galego? Se for galego pode-se unir, se não for galego já não se pode. Não me parece uma ideia totalmente descabida e acho que se todos também cooperássemos aqui internamente, também conseguirmos chegar aqui a melhores soluções para o Alto Minho. Obviamente sabemos que algumas se calhar cooperam mais que outras, mas também seria um caminho não só obviamente com a Galiza, que como disseste é muito interessante, esta questão das aerocidades e acho super importante, mas obviamente aqui internamente também deveríamos fazer o mesmo, claro. Vês também com bons olhos então a união de concelhos, Hugo? Eu via com todos os bons olhos. Eu acho que é óbvio que vamos ter de passar por uma reorganização administrativa do nosso Estado nos próximos anos. Quanto mais tempo demorarmos a fazê-la, pior gestão autárquica que vamos ter. É óbvio que nós não podemos ter municípios de 1000 habitantes com o mesmo tipo de estrutura organizacional de municípios de 500 mil habitantes. Portanto, isto é óbvio que o país vai ter de fazer isso. Estamos a adiar, já era para suposto ter acontecido na Troika, era uma das coisas que o Partido Socialista incluiu no memorando da Troika, mas que nunca foi realizada e vai ter de ser realizada mais dia menos dia. E falando então em gestão autárquica, passamos para o tema do Hugo, em que fala da revisão orçamental que o município de Viana do Castelo fez, antes de acabar o ano, para ajustar contas. Exatamente. Ora bem, então, mas contextualizando para os nossos ouvintes, espectadores, o orçamento de 25 de Viana do Castelo tinha uma dotação altíssima, era o maior orçamento de sempre de euros, para poder gastar em 2025. Acontece que foi-se verificando efetivamente que a taxa de execução foi muito baixa, mais baixa ainda do que os outros anos, porque já tinha vindo a descer de forma significativa nos anos anteriores, e fala-se, o ano ainda não teria fechado, portanto o ano fechou agora há pouco tempo, e isso vai ter de se esclarecer exatamente, mas fala-se que poderia estar à volta dos 50% da execução, poderá estar um bocadinho acima, não foi nem ser causa, mas certamente abaixo dos 70% que terminou 24. Ora bem, isto porque o orçamento municipal de Viana do Castelo foi subindo ao longo do último mandato de forma muito significativa. Começámos com um orçamento de 113 milhões em 22, depois 117 milhões em 23, em 24 147 milhões e em 25 dá um salto para 226 milhões. Portanto, o orçamento municipal, grosso modo, duplicou em 4 anos. E as taxas de execução foram baixando de forma significativa. Ora bem, há dois pontos que isto revela. O primeiro, e a minha perspectiva política, ou seja, a minha interpretação política do que aconteceu aqui, é que o município, o executivo municipal, estava-se a preparar para enfrentar um novo ciclo político sem maioria absoluta, ou sem maioria no executivo municipal, e corria o risco de não ter orçamentos aprovados. E nesse contexto, o município teria de governar-se com o último orçamento aprovado, e esse orçamento seria o de 25, que era claramente inflacionado, e isso permitiria ao governo, ao município,
gerir tranquilamente em duodécimos durante 4 anos, porque 226 milhões eram claramente superiores àquilo que era necessário para a gestão municipal. E, nesse sentido, o Executivo estava preparado para uma tentativa de boicote da oposição, coisa que não se verificou. O segundo ponto é que os orçamentos é suposto tentarem refletir aquilo que se espera de facto que vai acontecer, ou seja, que sejam minimamente credíveis, quer para as entidades políticas que os tentam interpretar, quer para depois, em termos de financiamentos e em termos de gestão efetiva do município. Ora, um orçamento que, grosso modo, é ajustado em 50%, significa que ele não vale de nada. Quer dizer, em termos de gestão financeira, quando se olha para um orçamento, e isso já tinha, quando tinha trazido o orçamento anterior, ou melhor, este agora de 26 que foi aprovado, uma pessoa olha para os números e pensa, bem, isto não serve de muito, quer dizer, o que é que se pode dizer acerca de um orçamento que claramente é uma ficção? Muito pouco. Portanto, em termos políticos, esvazia completamente o orçamento. Em termos financeiros, em termos de análise financeira daquilo que é o orçamento municipal, ele fica completamente esvaziado, porque uma pessoa olha para ali, poderiam estar outros números quaisquer, bastava escrever qualquer coisa. E o certo é que isto fica muito mal em termos de gestão municipal, quer dizer, uma gestão municipal que corta em metade do orçamento que tinha feito, mas eu nem queria falar especificamente, ou melhor, estou a falar especificamente do caso, não é? Mas acho que isto deve ser refletido a nível nacional, ou seja, há a gestão autárquica que é francamente má. E nós temos de ganhar escala, temos de ter alguma responsabilidade, deveria haver alguma responsabilidade política por este tipo de comportamentos, de gestões. Eu posso imaginar o que é que seria se o país apresentasse um orçamento e depois cumprisse apenas metade desse orçamento. Assim, era uma imagem tal para as instituições europeias, para os investidores externos, para aquilo que é a gestão financeira do Estado, que ninguém que sequer gestão que não cumpre metade daquilo que faz. E, portanto, acho que isto tem de ser falado e tem de ser refletido. E acho que episódios destes ficam mal à Câmara Municipal de Viana do Castelo e não se deveriam repetir. Sendo que, para 26, o orçamento é, grosso modo, semelhante ao que existe de 25, porque agora também não fica muito bem politicamente à Câmara descer o nível do orçamento, portanto vai aprovar um orçamento semelhante, aprovou um orçamento semelhante, mas eu imagino que nos próximos 4 anos o nível se mantém, ou seja, vamos ficar com estes 220, 230 milhões durante 4 anos, com taxas de execução que lentamente vão subindo, não é? Porque eventualmente com a inflação e com aumentos salariais e aumentos de investimento, provavelmente as taxas de execução vão subindo lentamente, mas também a Câmara não vai querer descer deste nível, porque isso seria um facto político fácil de criticar por parte da oposição, ou seja, de que haveria um desinvestimento da Câmara Municipal. E, portanto, vamos manter-nos neste patamar até aos próximos 4 anos. Mas isto realmente, assim, aquilo que eu tenho a dizer é que isto fica realmente mal, porque não se deve fazer um tipo de gestão autárquica desta forma. O valor elevado esse valor do orçamento não tem a ver também com as obras que estão a acontecer, no caso, a ponte, ali a ligação entre São Romão de Neiva e Barroselas e o mercado municipal. Não é essa a justificação do Um valor dos argumentos elevado? políticos. Sim, um dos argumentos ao que eu pude perceber na comunicação social do edil de Viana do Castelo, Luís Nobre, foi precisamente que os investimentos não seriam afetados e que eles iriam ser mantidos. Pronto. Mas a questão é que, aparentemente, há um corte significativo também da receita, ou seja, a previsão de receita estava completamente enviesada face àquilo que aconteceu em 2025. Ou seja, houve um implemento também do lado da receita. Eu continuo a achar que a justificação política para isto foi precisamente o facto da Câmara, do Executivo Municipal, o PS, autárquico, achar que não ia ganhar com maioria absoluta. E então preparou-se para um evento que seria uma oposição mais forte dentro do Executivo Municipal, que lhe permitisse aprovar orçamentos. E este orçamento de 25 era um orçamento que era absolutamente fundamental para o que ia acontecer 4 anos depois. E por isso preparou-se, é uma gestão municipal, porque se repararmos, o orçamento municipal passa de 2023 de 117 milhões para 226 em 25. Portanto, em 2 anos, aumenta de 110 milhões de euros.
é quase o dobro, em 2 anos. E isto é que não se entende, ou seja, pronto, lá está, é gerir, às vezes não queria chegar tão longe, mas parece contas de merceeiro, quer dizer, apetece-me pôr aqui mais umas coisas que é para depois dar jeito, vai bater no ponto em que eu quero. Só que depois isto, em termos de gestão financeira, a análise financeira de um orçamento desta forma, quer dizer, não serve nada. Estão lá os valores, podiam estar outros valores quaisquer, desde que o resultado final, o bolo total, fosse aquele, qualquer coisa serve para pôr lá dentro. É assim, Zé Carlos, qualquer coisa serve para pôr lá dentro ou achas que isto foi um orçamento pensado para uma perda de maioria absoluta ou é um orçamento pensado para o território? É assim, em primeiro lugar, eu acho que realmente é um facto que o orçamento municipal de Viana cresceu nos últimos anos e a execução não acompanhou o crescimento. Isso é verdade, ok, mas também é igualmente um facto que um orçamento é um instrumento previsional, não é? Ou seja, depende muito de receitas externas, de fundos, de candidaturas e também de algumas decisões. E claro que quando essas receitas não se concretizam do ritmo inicialmente previsto, claro que há duas opções, ou se mantém um orçamento aqui inflacionado, não é? Ou se ajusta também o orçamento. E no fundo, eu acho que este orçamento não foi inflacionado porque tensionavam, porque achavam que iam perder a maioria absoluta, simplesmente acho que esta questão poderia ter sido inflacionada porque efetivamente tinham em intenção concretizar algumas obras e algumas questões que não conseguiram fazer e por isso não concordo que tenha sido porque queriam estar aqui a fazer uma especulação aqui no orçamento para conseguirem fazer a execução na sua, ou seja, não tendo a maioria, por isso não estou de todo de acordo. Mas falando até aproveitando, estamos agora a começar o ano, temos um orçamento então de 236 milhões de euros. Acreditas que quando tivermos a chegar ao final deste ano, esse orçamento estará com uma taxa de execução pelo menos um bocado mais comprida ou haverá também uma nova revisão orçamental? Eu acredito que sim, acredito que irá acontecer. Obviamente, como todos sabemos, os orçamentos são sempre uma previsão e obviamente não conseguimos prever as coisas que podem acontecer e que podem impedir a sua execução. Acredito que há vontade para isso, que há projetos em cima da mesa e que poderá acontecer e que efetivamente, acima de tudo, existirá transparência e rigor nesse sentido. E se for preciso rever, que seja revisto acima de tudo, mas pelo menos que tenhamos vontade de fazer e que exista estes números para que consigamos guiar-nos um bocadinho nesse sentido. Um dos vereadores falou de outra questão que eu gostava de ouvir a vossa opinião, que tem a ver com o local onde foi aprovada esta alteração orçamental, esta revisão orçamental. Queixa-se que isto deveria ir à Assembleia Municipal e que não seria em reunião de Câmara. Confesso que desconheço como é que isso funciona. Podem-me esclarecer, algum de vocês? Tu queres começar tu, José? Não, podes começar. Pronto. De certeza tens uma Não, opinião é assim, diferente. normalmente, sim, claro que tem. É assim, geralmente quando há ou seja, vai ao órgão legislativo, ou no caso deliberativo, no município, a autorização da despesa. Ou seja, a Câmara Municipal passa a ter uma autorização de despesa nesse valor. No caso de 25, era 226 milhões de euros. A Câmara não pode ultrapassar aquele valor. No caso de ser um orçamento retificativo, uma retificação ao orçamento para aumentar a despesa, ela teria necessariamente de ser levada à Assembleia Municipal. No caso de ser um orçamento retificativo de correção de despesa, ou seja, de desinflacionamento do orçamento, ou seja, para corrigir abaixo, levar abaixo o valor que estava autorizado, eu creio, não tenho base legal, não estive a estudar o assunto dessa forma, mas eu creio que o Executivo não necessita da Assembleia Municipal para baixar o nível de despesa. Houve um ponto que foi colocado pelo vereador do Chega, que é esse ponto interessante, que é porque isso poderia implicar que os investimentos que tinham sido aprovados pela Assembleia Municipal não estavam a ser executados. Estamos a falar de um corte de 50% do orçamento, não é uma brincadeira qualquer. Mas a Câmara Municipal aparentemente veio garantir que isso não acontecia. E esse é um ponto interessante também, ou seja, todos os investimentos que estavam projetados e que foram aprovados
deviam ser executados, que é bastante significativo, até pelo que o José estava a dizer, ou seja, não, há um exercício previsional, mas tudo foi executado com apenas 50%, ou seja, não precisavam dos outros 50% para nada, ele estava tudo a ser executado. Portanto, neste contexto, a mim parece-me, a opinião de, não é leigo, pronto, tenho alguma noção das coisas, mas acho que não há necessidade de ir à Assembleia Municipal. Mas é interessante esta discussão, porque significa que a Câmara Municipal tinha capacidade para executar todas as propostas que levou à Assembleia com apenas 50%. Portanto, há aqui um desvio bastante significativo entre aquilo que é a previsão e aquilo que está escrito no orçamento. Não me parece que se fosse assim tão óbvio que a Câmara Municipal previa gastar estes 226 milhões de euros. Carlos, vês também então que não haveria necessidade de ir a uma Assembleia Municipal, então, como o vereador Eduardo Teixeira tão publicamente e efusivamente reclamou? Tal como o Hugo falou, e falou muito bem, efetivamente, pelo que sei também, não precisa ir à Assembleia Municipal, efetivamente a Assembleia Municipal autoriza aqui esta despesa máxima, e ainda bem que Viana se conseguiu executar as questões com menos 50%, é ótimo que é menos dinheiro que está a gastar aqui aos contribuintes, e é super positivo, significa que houve aqui uma boa gestão e conseguiram efetuar aqui o plano que tinham com menos dinheiro, isso é ótimo, não vejo problema nesse sentido. Passamos então agora para o Ora Bolas e continuamos com o Zé Carlos, que quer falar de casas. Comprar casa no Minho está cada vez mais caro e Viana e Braga entre as maiores subidas do país. O que parece que temos é que comprar através de uma Eurocidade. Afinal, criamos um laboratório em vez de comprar uma casa. Claro que não, é assim, se desse para eu fazer até se faria, mas como acho que este hora-bolas vem um bocadinho, que é um hora-bolas já de algum tempo, e efetivamente no último ano se viu aqui mais uma vez, comprar casa no Alto Minho em Braga, como referiste, aqui no fundo, no Minho ficou mais caro, e em Viana do Castelo os preços subiram mesmo aqui mais de 13%, segundo aqui os dados do Idealista, e aqui este número, claro que não explica tudo, e também não podemos estar aqui a romantizar que de repente o Alto Minho tornou-se um território que é valorizado, que é desejado e que também toda a gente quer viver e por isso os preços estão a inflacionar. E depois a questão é que sempre que estes dados aparecem, ouvimos falar mesmo em explicações como é o mercado, é procura, é valorização. E claro que isto pode ser tudo verdade, mas nenhuma destas respostas realmente aqui consegue responder à questão essencial, que no fundo é o que acontece quando os preços das casas crescem muito mais depressa do que os rendimentos das pessoas. E não estamos aqui a falar de uma especulação, que no fundo está no abstrato, estamos a falar mesmo da vida das pessoas, de jovens que querem sair de casa dos pais, de casais que querem também começar uma vida e de famílias que efetivamente querem estabilidade. E quando o acesso à habitação começa aqui a afastar-se um bocadinho da realidade do salário e até mesmo do território, não estamos aqui perante aqui um fenómeno que é neutro, estamos aqui com um desequilíbrio e estes desequilíbrios efetivamente não se resolvem sozinhos e para mim não é apenas um aumento dos preços, também aqui a forma como nos habituamos no fundo a eles e falamos desses números como se fossem inevitáveis, como se fosse algo que está a acontecer e que vai continuar a acontecer e ter uma habitação, no fundo, não é como ter outra coisa qualquer, é um direito que temos e será super importante aqui também que falando mais no Alto Minho, que possa aqui de forma particular ser um território que seja mais equilibrado e consigamos aqui também criar mais parque habitacional, porque quando a habitação é tratada assim como um assunto técnico e quando se presume que o mercado vai resolver tudo, reage sempre tarde e o resultado acaba por ser este, um território que efetivamente continua a ser desejado e que as pessoas querem viver nele, mas no fundo não temos casas, ou as casas que temos são muito caras e efetivamente isto para mim, e principalmente enquanto jovem, e conhecendo os jovens nesta realidade, é complexo nós termos os preços de habitações assim a dispararem de ano para ano, e a não conseguirmos ter a nossa vida tal como queremos e com a estabilidade que pretendíamos. Já o Hugo quer falar-nos de pensões e das recomendações da Comissão Europeia para este sistema de Sim, pensões. Que recomendações são essas, sim. Hugo? Então, isto é um assunto que parece nacional, mas ele até é uma recomendação europeia, ou seja, um plano nacional, é uma coisa superior, mas que afeta todos os europeus e vai afetar certamente também aqui os alto-minhotos.
porque toda a gente acaba por algum momento da sua vida viver das pensões, das contribuições que foi fazendo. E aquilo que acontece é que a União Europeia recomenda claramente que se transite lentamente para sistemas de pensões privados. A Europa tem, grosso modo, a maioria dos países tem sistemas de pensões públicos, podem ser mistos também, há muitos países com sistemas mistos de redistribuição, e a Comissão Europeia vem desta forma dizer claramente que a Europa tem de pensar rapidamente em transitar para sistemas de pensões que sejam de capitalização e não apenas de redistribuição. Há vários países que, seguindo estas recomendações, já começaram a fazer esse trabalho, ou seja, há países como a Irlanda, que tinham sistemas completamente redistributivos, passaram a incluir, ou têm já projetos de lei para incluir capitalização, fundos de capitalização. Países como a Polónia, outros países já sempre tiveram sistemas de capitalização, no centro europeu é muito comum, ou seja, na Holanda, na Alemanha, isso é perfeitamente banal. Portugal não tem. Não tem, e esse assunto foi levado nas últimas legislativas com algum rigor pela parte da iniciativa liberal e foi abordado, mas ficou sozinho a falar sobre o tema. Ninguém, aparentemente, no sistema político português quer falar sobre uma reforma do sistema de pensões, mas ele é absolutamente fulcral, porque o nosso sistema de pensões, tal e qual como está construído, depende necessariamente de um processo demográfico, seja de crescimento populacional. Não há forma de sustentar este sistema sem crescimento populacional. Acontece que a Europa, pela natureza do seu estilo de vida, está a envelhecer e os sistemas de pensões redistributivos ou puramente redistributivos ficam seriamente ameaçados. A previsão da União Europeia é que em 2050 as reformas portuguesas tenham apenas 39% do valor do último salário. Ou seja, um trabalhador que em 2050 ganhe 1.000 euros receberá 390 euros de reforma. E isto é absolutamente assustador para os trabalhadores portugueses. Portanto, é fundamental que em Portugal se comece a falar seriamente de uma alteração ao sistema de pensões e que se fale seriamente sobre a introdução do sistema de capitalização dentro do sistema de pensões, algo que a Iniciativa Liberal já vem ter vindo a falar sobre o tema praticamente desde a sua fundação. Vamos às sugestões culturais. Estamos em janeiro, nada melhor do que ouvir cantar as janeiras. Não é assim, Zé Carlos? É verdade, é verdade. E a minha sugestão cultural vai mesmo para o encontro de Janeiras em Vila de Punho, que é no próximo domingo, dia 11, às 3 da tarde, no Salão Paroquial Padre David Monteiro. É aqui um encontro organizado pelas três freguesias, Vila de Punho, Mojange e Barroselas, também aqui com o apoio sempre da Câmara Municipal. E aqui neste encontro, que é muito nosso, da música popular, e por isso convido, já não é a primeira vez que faz este encontro, e é sempre um momento agradável em que ouvimos também aqui músicas tradicionais e músicas de cantar janeiras. Juntamos aqui a comunidade logo no início do ano para manter vivas as tradições aqui também muito presentes no Alto Minho. Já o Hugo quer entrar em 2026 com humor, não é assim? É verdade, senhor. Eu sugeri os espetáculos do Hugo Soares, que vai percorrer todo o Conselho, freguesia a freguesia, e o Hugo Soares tem vindo a fazer um trabalho excepcional, porque acho que parte daquilo que é a nossa identidade cultural é também a nossa capacidade de nos rirmos de nós próprios, daquilo que são as nossas tradições, daquilo que somos nós, daquilo que a nossa forma de vida, e é esse trabalho excepcional que o Hugo Soares tem vindo a fazer, freguesia a freguesia, que ele vai continuar a fazer agora nos próximos espetáculos, que eu recomendo como vienense. Acho que faz todo sentido os vienenses assistirem a estes espetáculos do Hugo Soares. Hugo, Zé Carlos, muito obrigado por este Eu é Mais Bolas. Foi então o episódio número 63 do Eu é Mais Bolas, o primeiro de 2026, mas também aquele que determina uma pausa neste projeto. O Eu é Mais Bolas surgiu da necessidade de se debater o Alto Minho, e isso tem vindo a ser feito durante mais de 63 episódios, assim é. Mas é chegada a altura de fazer uma pausa, não sei se será breve, se será longa, mas quero agradecer à Maria José Braga por ter aceitado desde o início este desafio para comigo moderar os episódios, a todos aqueles que nos juntaram durante este caminho, aos que ainda fazem parte do nosso painel e os que entretanto tiveram que o abandonar. Muito obrigado pela disponibilidade deles todos. E assim que nos foi ouvindo e acompanhando semana a semana para saber aquilo que vai acontecendo pelo nosso Alto Minho e as opiniões que dele tem, aquele que comigo e com a Maria José Braga conversaram e debateram. Isto não é um adeus, é um até já do Eu é Mais Bolas.